Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 9. Hoje nós vamos tratar de uma política criminal chamada sursis, suspensão condicional da pena. Quando a gente fala de sursis, nós temos que imaginar que essa pena ela fica suspensa mediante algumas condições, por isso que ela é chamada de suspensão condicional da pena. O sursis é um instrumento de inspiração de política criminal destinado a evitar a execução da pena privativa de liberdade, obviamente para crimes não considerados graves e quando adequado, quando atingirem alguns requisitos. Ou seja, no momento em que há uma condenação pena privativa de liberdade, o juiz ele vai analisar se cabe a restritiva de direito como uma opção, certo? E não cabendo a restritiva de direito, a segunda opção que se tem é o sursis. O sursis, então, é a suspensão dessa pena mediante algumas condições. O juiz ele vai vir a propor algumas condições que esse sentenciado, cumprindo, terá extinta sua punibilidade. Suspende-se. No final de um período, se ele cumprir as condições, extinta está a punibilidade. Quando a gente fala de sursis, existem dois conceitos bastante interessantes que falam muito sobre o que é o sursis. O primeiro conceito nós temos do Aníbal Bruno, que diz o seguinte: o Aníbal Bruno diz que o sursis é o ato pelo qual o juiz, condenando o delinquente primário, não perigoso, a pena detentiva de curta duração, suspende a execução da mesma, ficando sentenciado em liberdade sob determinadas condições. Então, nós temos a primeira definição, o primeiro conceito de sursis. Um outro conceito bastante interessante é do Calon, que ele diz o seguinte: o sursis não só constitui um substitutivo penal de penas privativas de liberdade, como também um meio de eficácia educadora, pois durante o período de prova o condenado se habilita a uma vida ordeira conforme a lei determina. Então, o sursis é uma forma de suspensão do processo, ou melhor, suspensão da pena, e nesse período de suspensão ele terá que cumprir algumas condições, e essas condições vão dar a possibilidade dele ter uma vida regrada e ordeira, e assim sendo de uma política criminal eficiente, uma vez que ela traz a reeducação. Mas quando nós falamos de sursis, sursis é a suspensão da pena privativa de liberdade, certo? Por um determinado tempo, que é chamado de período de prova, onde tem que ficar provando ser merecedor desse benefício, onde o condenado deve respeitar essas condições, certo? E quanto a isso, nós temos uma discussão na doutrina quanto à natureza jurídica do sursis. O que é esse sursis? Alguns autores dizem que o sursis é um direito público subjetivo do sentenciado, ou seja, o juiz não pode negar a concessão do sursis se a pessoa atingir os requisitos exigidos. Se ela preencher os requisitos, é um direito, da pessoa ter o sursis, ter a sua pena suspensa. Já outra corrente diz que não é um direito público subjetivo, que o sursis é uma forma de execução de pena, de pagar a sua pena. Então, com a reforma de 1984, acabou não se transformando mais um direito subjetivo. É uma medida penal restritiva de liberdade, ou seja, vai te restringir a tua liberdade e por isso é uma forma de execução. Nessa discussão quanto à natureza jurídica, ser subjetivo do sentenciado, um direito subjetivo ou ser uma forma de execução, o STJ veio a se posicionar. O STJ diz o seguinte a respeito do qual é a natureza jurídica do sursis. Diz: o sursis deixou de ser um mero incidente de execução para tornar-se uma modalidade de execução, ou seja, é uma forma de se cumprir a pena. Diferente da privação da liberdade, nós vamos ter apenas uma restrição dessa liberdade. Mas para conseguir o sursis, ou seja, recebi uma sentença condenatória, certo? E eu vou suspender essa sentença condenatória, o juiz vai guardar na gaveta e vai dizer: você atingiu os requisitos, vamos suspender a sua pena, terá que cumprir algumas condições durante o período de prova. Mas então, para nós conseguirmos esse direito, nós vamos ver quais são esses requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, que autorizem o juiz a nos dar a suspensão condicional da pena. Os requisitos, primeiro, se refere à qualidade da pena, ou seja, somente é cabível sursis para penas privativas de liberdade. Restritiva de direito não cabe e nem pena de multa, somente penas privativas de liberdade. Segundo requisito, a quantidade dessa pena. Somente cabe o sursis para aqueles que pegarem pena privativa de liberdade não superiores a 2 anos. Lembra que o Calon falou? Penas de curta duração. Então, somente quem tiver uma pena não superior a 2 anos pode vir a ter a sua pena suspensa. Terceiro requisito, não ser indicado a restritiva de direito.
Porque se for indicada a restritiva de direito, o juiz deve aplicar a restritiva de direito. Agora, não cabendo a restritiva de direito, aí eu aplico, posso ver a possibilidade de aplicar o sursi. Por quê, gente? Porque a restritiva de direito ela é mais benéfica do que o sursis. Ou seja, no sursi, a questão da revogação, quando é tirado o sursi, a consequência é muito mais nefasta do que na restritiva de direito. Na restritiva de direito, a gente viu que no momento em que há a revogação, a pessoa cumpre o restante da pena. E lembra que eu falei que é sempre restante da pena, sempre restante da pena, e tinha uma exceção. Qual era? Sursis. Aqui no sursi, se houver causa de revogação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, a pessoa terá que cumprir integralmente a pena. Então, primeiro se aplica às restritivas de direito. Ah, não coube restritiva de direito por alguma das questões do artigo 44, não encaixou, não deu, os requisitos não foram supridos, aí então eu penso na possibilidade de aplicação do sursi. Então, requisitos: pena não superior a 2 anos privativas de liberdade e não pode ser compatível, indicado a restrição, a restritiva de direito. Outro requisito exigido é que o condenado não seja reincidente em crime doloso, ou seja, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, não ser aplicável a restritiva de direito e não pode ser reincidente em crime doloso. Dolo e dolo não pode. E o último requisito, o quinto requisito, é as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 serem favoráveis. Tendo todos esses requisitos, o STF veio a determinar que o juiz ele deve se pronunciar a respeito do sursi. Ou seja, ele pode negar ou pode dar o sursi, mas ele tem que se pronunciar a respeito do sursi, certo? Se negar, obviamente, tem que dizer o porquê. Muitos professores e muitos autores vêm a dizer que o sursi não é um instituto muito utilizado, que caiu em desuso. Sim, ele veio a cair um pouco em desuso em razão da reforma do Código Penal de 1984, aonde ampliou as possibilidades das restritivas de direito. Como restritiva de direito é prioridade ao sursi, se aplica a primeira restritiva e só para uma parcela pequena que possa vir a se encaixar nos requisitos do sursi. Então, primeira restritiva acabou ficando com uma parcela maior dessa população condenada. E o sursi ficou com o restante. Por isso que ele não é tão aplicado, mas ele existe e ainda é aplicado no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá. O sursi a gente viu então que é a suspensão condicional da pena. Suspensão por quanto tempo? Essa suspensão, esse período em que a pena fica suspensa, que fica guardada na gaveta do juiz, é chamado de período de prova, um período em que a pessoa ficará provando, mediante o cumprimento dos requisitos, que é merecedora dessa suspensão e não terá que cumprir a pena privativa de liberdade. Então, o período de prova é o prazo que a execução da pena privativa de liberdade fica suspensa, mediante aquelas condições estabelecidas pelo juiz. Esse período de prova tem a duração de 2 a 4 anos. Sim, o período de prova é maior do que a pena. Lembra que a pena é até 2 anos? Mas o período de prova é de 2 a 4 anos. Então, o juiz vai dizer o seguinte: olha, você teve uma pena até 2 anos, eu posso suspender essa pena e você terá que ficar 4 anos provando ser merecedor. E ainda assim vale a pena, porque o sursi é muito mais fácil de cumprir do que uma pena privativa de liberdade. 2 anos regime aberto, é muito mais fácil cumprir o sursi do que dormir todas as noites em casa de albergado ou estabelecimentos similares e ficar preso na casa de albergado finais de semana. Então ainda é benéfico, mas o período de prova é maior. O sursi não tem moleza. O sursi vai te dar tempo maior para provar ser merecedor. Então, o período de prova é de 2 a 4 anos. E quando nós falamos de sursis, nós temos que lembrar que existem 4 espécies de sursis, certo? Então, nós vamos ter o sursi simples, o sursi especial, o sursi etário e o sursi humanitário. Então, nós vamos ver cada um deles e ver as diferenças que existem entre eles. E dentro deles, nós vamos ver quais são essas condições impostas, quais são essas condições que o apenado terá que cumprir neste período de prova. O primeiro sursi que nós vamos ver é o sursi simples. Ou seja, o sursi simples é o sursi base, é o arroz com feijão. Ou seja, para eu conseguir o sursi simples, eu tenho que cumprir todos os requisitos lá previstos no artigo 77. Ou seja, pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, não caber restritiva de direito, não ser reincidente em dolo e ter circunstâncias judiciais favoráveis. Ok, sursi simples, ganhei o sursi simples.
O período de prova do sursi simples, de 2 a 4 anos. No entanto, o artigo 78 ele vem trazer as condições. E lá no parágrafo 1º ele diz o seguinte, que no primeiro ano do período de prova, desse período que ele tem que ficar provando ser merecedor do sursi, nesse período que ele vai ficar suspensa a pena do agente, a pessoa terá que cumprir nesse primeiro ano serviço à comunidade. Ou seja, no primeiro ano do sursi ele terá que cumprir serviço à comunidade. E em todos os demais ele terá que cumprir as questões fixadas, as condições fixadas pelo juiz. Ou seja, lá no artigo 78, ele coloca essa possibilidade do juiz vir de acordo com a condição, de acordo com o crime, de acordo com a pessoa do condenado, estabelecer quais são as condições. No entanto, no primeiro ano, ele terá que cumprir prestação de serviço à comunidade, certo? Então, o sursi simples, de todos os requisitos base para a concessão do sursi, período de prova de 2 a 4 anos, e no primeiro ano do período de prova terá que prestar serviço à comunidade e nos demais aquelas condições que o juiz veio a determinar na sentença condenatória. Já o sursi especial, ele está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 78. O que diz o sursi especial? O sursi especial ele é mais exigente nos requisitos, mas é mais benéfico, mais brando nas condições. Ou seja, eu tenho que batalhar um pouco mais, né, nos requisitos para conseguir o sursi especial, mas o período de prova é mais tranquilo. Aquele período que eu fico de prova, que é de 2 a 4 anos, é mais tranquilo. Ou seja, para o sursi especial, eu tenho o que eu preciso para conseguir o sursi especial? Eu preciso de duas coisas. Ter os requisitos do 59, as circunstâncias judiciais totalmente favoráveis. No simples, tinha uma mais ou menos, né? Tinha uma mais ou menos, foi. Aqui no especial, não. As circunstâncias judiciais têm que ser totalmente favoráveis. E ainda, eu tenho que reparar o dano. Então, os requisitos são mais exigentes, porque eu tenho que ter a circunstância judicial toda favorável e reparar o dano. No entanto, quando eu tiver o sursi especial, as condições são mais benéficas. Quais sejam? Eu não preciso prestar serviço à comunidade. E é isso que determina o parágrafo 2º. Vamos ver o que ele diz? Diz o seguinte, artigo 78, parágrafo 2º, certo? Então, durante o prazo de suspensão condicional, ficará sujeito à observação e o cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 2º, diz o seguinte, se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, isso sempre tem que levar em consideração, salvo impossibilidade de fazê-lo, isso não pode vir a ser cobrado, certo? Então, se o sujeito vier a reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 forem integralmente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, ou seja, a prestação de serviço à comunidade, pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente, ou seja, tira a prestação de serviço à comunidade, mas a pessoa vai ter que fazer o que então? Tem A, B, C e D. Ou melhor, A, B, C e D. Diz o seguinte, o que a pessoa tem que fazer então no sursi especial que é mais tranquilo? Primeiro, proibição de frequentar determinados lugares. Não precisa prestar serviço à comunidade, mas você está proibido de frequentar bares, boates, certo? Estádios de futebol. Tranquilo. 2. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ou seja, vai sair da sua comarca, tem que avisar o juiz. Então, naquele período de prova de 2 a 4 anos, a pessoa não pode frequentar determinados lugares, não pode sair da comarca sem avisar o juiz, então vai visitar a mãe em outra comarca, avisa o juiz. E 3. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar as suas atividades. Ou seja, mês a mês, todos os meses, vai lá no gabinete do juiz justificar as suas atividades, assinar um termo. Então, é muito mais fácil do que o sursi simples. O sursi especial, tu vai ter que reparar o dano, tu vai ter que circunstância judicial todas favoráveis, mas no período de 2 a 4 anos, tu não precisa prestar serviço à comunidade, basta fazer essas condições previstas no parágrafo 2º do artigo 78. Então, é mais exigente dos requisitos, mas mais benéfico aí nas condições. Percebam que tanto um quanto o outro ainda é mais severo do que a restritiva de direito. Restritiva de direito, o juiz vai vir a determinar que tipo de restritiva. Mas no sursi, então, é para aqueles casos que não coube restritiva. E quais são os casos que não cabe restritiva? Vamos pensar. Então, o Joãozinho cometeu um crime de roubo,
certo? Esse crime de roubo, a pena dele foi de 1 ano e 6 meses. Teve várias atenuantes, várias minorantes, ficou a pena base no mínimo legal, teve uma pena pequena, uma pena de 2 anos, de 1 ano e meio. Ok. Pergunto, cabe a restritiva de direito? Vamos pensar nos requisitos da restritiva. Primeiro, pena não superior a 4, pena privativa de liberdade, ok. Pena não superior a 4 anos, ok, foi de 1 ano e meio. Não ser reincidente, ok, até agora não disse nada. A prognose de suficiência, que é o artigo 59, ok. Crime sem violência ou grave ameaça. O crime dele foi roubo. Crime de roubo pressupõe violência ou grave ameaça, ou seja, não cabe a restritiva de direito. Não cabendo a restritiva, o juiz vai pensar, será que cabe sursi? Vamos ver. Pena não superior a 2 anos? Ok. Pena privativa de liberdade? Ok. É reincidente em dolo? Não. Ok. Circunstâncias judiciais são favoráveis? São. Cabe sursi. Então a gente vê que é uma parcela muito pequena. Geralmente, quando não cabe a restritiva de direito é porque houve violência ou grave ameaça. E aí cabe o sursi se a pena for inferior a 2 anos. Certo? E aí, nesse caso, se a pessoa vier a ter o arroz com feijão, é o sursi simples. Primeiro ano, prestação de serviço à comunidade. Agora, se ela conseguir, né, reparar o dano e ter as circunstâncias judiciais todas favoráveis, aí ela consegue o especial, que não precisa prestar serviço à comunidade nesse primeiro ano, basta cumprir os demais requisitos. Sursi etário e sursi humanitário.